Olá, seja bem-vindo ao curso Segurança no Desenvolvimento de Software da SafeSource. Meu nome é Ricardo Albuquerque. Olá, esse é o nosso curso de Segurança no Desenvolvimento de Software, essa é a aula 7, e agora a gente vai falar sobre o módulo 3 da aula 7, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Isso cobre o item 3.2 da nossa emenda, certo? Essa lei é uma lei recente e, por isso, é uma coisa muito importante. Está muito em voga agora. Está sendo muito requisitado pelas empresas um profissional para certificação LGPD, para verificar se a empresa está ok de acordo com a LGPD, porque como é uma lei nova, as empresas têm sistemas antigos que podem ou não podem não estar, podem estar ou podem não estar de acordo com essa lei. A lei prevê multas, prevê até tipos penais, então é muito importante que as empresas façam essa validação. A gente está justamente nesse momento agora que eu estou gravando esse vídeo. Então acontecem dois eventos aqui, dois fatores nesse momento. Primeiro, como é uma lei nova, ainda tem muita incerteza jurídica sobre ela. A gente vai falar sobre alguns pontos, como isso afeta a gente como técnico, ou seja, tem coisas que não estão definidas na lei ainda, ou melhor, estão até escritas ali, mas ali não diz o como fazer. Tipicamente essas coisas acabam, com o passar do tempo, sendo cristalizadas em procedimentos, em normas subsidiárias, esse tipo de coisa. Nesse momento a gente ainda não tem isso. E ao mesmo tempo que tem um monte de indefinição, tem um monte de gente querendo saber mais sobre isso. Então é um módulo importante. Esse módulo, você vai ver que é um módulo curto, porque ele principalmente vai remeter a outros módulos que a gente vai falar aqui no curso. Alguns a gente já falou, outros a gente ainda vai falar, mas é muito importante, como eu falei, porque é uma demanda muito grande no mercado agora, é um diferencial muito grande para o profissional, neste momento, entender o que é LGPD e o que se espera de uma empresa nessa lei. Tá? Bom, então vamos começar aqui explicando isso. Deixa eu tirar minha cara para ficar mais fácil de vocês verem aqui a lei, e pronto, vamos lá. A gente já falou sobre o que é privacidade, certo? Privacidade é a capacidade do sistema de garantir que o usuário é o proprietário das informações que estão ali relacionadas a ele. Então, quando você tem uma informação pessoal, o que é informação pessoal? É qualquer informação relacionada a uma pessoa. O nome da pessoa, o CPF da pessoa, a identidade da pessoa, o endereço dela, a foto dela, toda a informação, o histórico de navegação dela no seu sistema, todas essas coisas que são referentes a uma pessoa são informações pessoais. E todas essas informações agora, elas já tinham alguma proteção na legislação brasileira, mas agora elas têm uma proteção maior devido ao LGPD. E por que isso? Porque, veja, privacidade sempre foi um problema na vida cotidiana das pessoas. Isso já faz bastante tempo que isso é encarado como um problema. Porém, antes da internet, era um problema limitado, porque as falhas de privacidade que você tinha era alguém que vazava uma foto sua ou um relatório de alguém que fez uma investigação sobre você. Eram poucas coisas que podiam conter vazamentos de dados pessoais, na verdade. Então era algo raro de acontecer. Com o advento da internet, vocês imaginam, essa coisa se tornou muito mais comum. Se tornou realmente algo corriqueiro você ter exposição indevida de dados pessoais, uso de dados pessoais para chantagem, até para golpes, esse tipo de coisa, até para roubo de identidade. Roubo de identidade é uma coisa impressionante que muita gente consegue fazer. A pessoa tem todas as informações sobre você, ela liga para a empresa se fazendo passar por você, e como ela sabe tudo sobre você, sabe o nome do seu pai, o nome de sua mãe, RG, CPF, tudo, a empresa acaba achando que ela é você e dá direitos a ela sobre contas suas, esse tipo de coisa. É um problema real que existe hoje. Tá? Então, como a gente vai ver, essa preocupação com privacidade já existe desde a Constituição Brasileira, lá de 1988. Então, no artigo 5º, ela fala que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente dessa violação. Então aqui já tem um ponto importante para vocês entenderem. Hoje, antes da LGPD, se você sofresse um vazamento de informações pessoais suas que levasse à violação da sua intimidade, vida privada, honra ou imagem, você já podia requerer indenização sobre isso. Tá?
Só que o que acontece? Nesse caso, você repara que na Constituição ele não fala um quantum, ele não estabelece um critério para definir qual é essa indenização. Na LGPD a gente vai ver que ele é bem mais específico quanto a isso. Existem lá multas específicas, valores específicos para empresas que vazam dados de usuários. O artigo 12, o inciso 12, é inviolável o sigilo de correspondência, comunicações telegráficas, de dados, comunicações, etc., salvo por ordem judicial e nas hipóteses que a lei estabelecer para fins de investigação criminal. Ou seja, só quem pode violar a sua privacidade de correspondência, suas comunicações telegráficas, é o juiz ou a polícia investigando você. A gente pode discorrer se isso daí é justo ou injusto, mas enfim, é como está na Constituição de 88. E é importante notar que aqui também cabe indenização, tá? Se você teve seus dados de sigilo de correspondência violados, não está explícito aqui dizendo indenização, mas pelo entendimento de outros artigos na Constituição, você infere que tem direito à indenização. Isso é comum você ter esse tipo de coisa. É comum as pessoas requererem essa indenização e ganharem. Tá? Um caso clássico disso é quando o nome da pessoa é colocado no Serasa, ou é negativado no Serasa ou no SPC de forma indevida. Se o seu nome foi negativado de forma indevida, isso é uma violação da sua privacidade, de dados pessoais seus, e você pode requerer indenização em cima disso. Existe já jurisprudência ampla e farta para isso, né? E veja, não foi só a Constituição que falava sobre privacidade, você tem outras leis brasileiras anteriores à LGPD, leis de antes, que já falavam sobre questões de privacidade. Então, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação é aquela lei que permite que você pegue informações no governo. Mas pouca gente sabe que ela define mais um monte de coisa, ela define níveis de segurança, igual o Bel Lapadula, lembra que a gente falou lá na primeira aula? Aqueles níveis confidencial, secreto, super secreto, não sei o que lá. Tudo isso é definido para o governo brasileiro na Lei de Acesso à Informação. E essa lei, ela coloca o dado pessoal como confidencial por 100 anos, ou seja, uma forma de você garantir que mesmo é muito pouco provável você sobreviver, você está vivo ainda daqui a 100 anos, né? Então, durante a sua vida toda, o seu dado pessoal pertence a você e ele não pode ser liberado, né? O Marco Civil da Internet também e a Lei de Proteção dos Usuários dos Serviços Públicos, estão os números da lei aí para quem quiser, tiver interesse em ver. Também todas elas têm também informações sobre privacidade de dados de usuários e coisa e tal. Mas tudo isso era muito genérico e muito espalhado, era uma coisa muito aberta, a interpretação não fechava todos os casos. Então, esse movimento, na verdade, começou na Europa com a tal da GDPR. A Europa aprovou a GDPR já fazem alguns anos, tá? A primeira versão dela foi aprovada em 2013 e ela já tem uma segunda versão lá na Europa. A nossa LGPD é similar à primeira versão da GDPR. E o que ela faz? Ela basicamente condensa todas essas leis, todos esses artigos, todas essas proteções a informações pessoais numa única lei. Então, o foco é no tratamento de dados pessoais, então ela não fala de confidencialidade de forma geral, não fala de integridade, de disponibilidade, não fala de nada disso. Ela fala especificamente de privacidade, de dados pessoais mantidos tanto pelo governo quanto por empresas privadas. Você vai ver que tem uma certa assimetria aí, tá? Na verdade, isso é muito mais duro com as empresas privadas do que com o governo. Mas, de toda forma, ela define limite para os dois casos, tá? A lei ela se justifica dizendo justamente que ela tem que legislar, ou seja, tem que definir aquele princípio que a gente viu lá no artigo 5º, no inciso 10º e 12º, ela tem que definir aquilo para ter uma aplicação mais coerente, uma vez que agora, na época da internet, a gente tem muitos casos de violação de questão de privacidade. Então é muito importante você ter uma lei explicando o que é isso daí. Ela segue a GDPR, como eu falei, na verdade é uma cópia, tá? Não conta para ninguém não, mas os deputados aqui do Brasil copiaram a lei europeia, simplesmente traduziram, acho que nem traduziram, pegaram a tradução em português dela, né, porque lá na União Europeia você tem as leis traduzidas em todas as linguagens dos países, então tem em português também, enfim.
Fizeram algumas modificações, tá? Tem modificação, não é igualzinho, mas assim, a ideia, o grosso, é basicamente a mesma coisa. E, bom, como qualquer um que esteja acostumado com o direito vai te dizer, analisar uma lei dessa levaria um tempo enorme para a gente ver cada parágrafo, o que está dito em cada coisa da lei. Não é o objetivo desse curso. Esse curso é um curso técnico, não é um curso jurídico sobre LGPD. A minha preocupação aqui é você, como responsável pela segurança no desenvolvimento de sistemas, a sua empresa ela tem um sistema, ela tem uma preocupação de que ela não quer ser atingida pela LGPD, então você não quer sofrer nenhum dano nisso daí. Então o que você tem que fazer enquanto técnico para estar dentro da lei? A gente vai explicar o que a lei prevê, os pontos principais, tá? Mas tem em mente que tem mais um monte de detalhes. Tipicamente, o que está acontecendo nesse momento é que todas as grandes empresas estão passando por este processo. O processo consiste em estabelecer as normas internas para lidar com privacidade de dados. A gente vai explicar exatamente o que é isso mais adiante nas próximas transparências. E está fazendo a grande revisão dos sistemas passados, porque isso é o mais pesado. Veja, a lei está valendo já, tá? Ela já está valendo, você já pode ser penalizado por ela, mesmo com um monte de coisa em aberto. A gente vai ver que tem um monte de coisa em aberto ainda, mas você já pode ser penalizado por ela neste momento. Então, as empresas todas estão correndo atrás de revisar os sistemas antigos para garantir que não há esse tipo de problema. E é isso que eu vou ver agora. O que você tem que focar neste momento para garantir que seus sistemas estão de acordo com a lei? E, lógico, buscar garantir isso a partir daqui em todos os sistemas para evitar dor de cabeça, né? É lógico, como eu falei, as empresas estão nesse processo, então provavelmente se você trabalha numa grande empresa, já tem um núcleo vendo isso. Tipicamente isso é visto por empresas de consultoria externa e empresas ligadas ao ramo jurídico, porque, como eu falei, isso tem muito a ver com justiça, com direito, não é uma coisa puramente técnica, então provavelmente já tem esse grupo na sua empresa. Mas de qualquer forma é muito interessante você já ter um conhecimento sobre isso que você pode usar também. Então vamos lá. Primeira questão que você tem que se perguntar: eu preciso me preocupar com LGPD? Ou seja, pode ser que você não precise. Pode ser que você tenha um sistema que não trate com nenhum dado pessoal. O problema é que isso é muito difícil, né? Imagina, praticamente todo sistema vai ter algum dado pessoal, vai ter o nome do usuário. O nome do usuário já é dado pessoal. Então, provavelmente sim, você precisa se preocupar com LGPD, porque ela já está valendo, ela vai ter uma outra parte dela que vai entrar em operação ao longo do ano que vem, aliás, ao longo deste ano, de 2021, mas ela já está valendo, então provavelmente você tem sim que se preocupar com isso, né? E como que você faz para verificar uma aplicação que já existe, ou o planejamento da sua aplicação futura, para estar de acordo com essa lei? A primeira coisa que você tem que fazer é um mapeamento de dados, é um levantamento de quais dados pessoais a sua aplicação trata. Então o que você vai fazer? Você vai fazer um grande tabelão na sua aplicação, dizendo o que é dado pessoal ali. Se for dado, por exemplo, tudo ligado ao usuário é dado pessoal, mas, por exemplo, compras do usuário não necessariamente é dado pessoal. A compra é compra. Agora, o histórico de compras de um usuário é dado pessoal, é relacionado àquele usuário, tá? Então você tem um monte de detalhes que você tem que levantar nisso daí que são importantes. E mais do que isso, você tem que levantar a seguinte situação: a lei define dado pessoal e dado pessoal sensível. São coisas diferentes, elas têm níveis diferentes de proteção. Como eu falei, dado pessoal é qualquer dado que se refira a uma pessoa. Endereço, telefone e etc. O que é dado pessoal sensível? Está escrito aqui, ó. Origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter sigiloso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico vinculado a uma pessoa natural. Então repara, o telefone é um dado pessoal? É um dado pessoal. É um dado pessoal sensível? Não, não é sensível. Agora, se lá na sua ficha você pergunta o sexo da pessoa, isso já tem a ver com a vida sexual dela, você já está arriscado. Então, isso cai naquele caso que eu já falei em alguns casos, algumas situações aqui, o mínimo de informações que você precisar colher sobre a pessoa, melhor.
Se você não precisa saber o sexo da pessoa, não pergunte o sexo da pessoa, não guarde isso no seu site, tire isso se tem hoje, jogue fora o dado, limpe a sua base, tire isso, porque isso é uma preocupação que você tem e que não necessariamente você precisa ter. Se você pergunta se a pessoa é branca, negra, ou qual é a etnicidade dela, se você não precisa disso, e muito provavelmente você não precisa disso, não pergunta. Então repara que realmente é importante você tirar o máximo de dados que você não precise do seu sistema, qualquer dado desses sensíveis é importante. Agora, é lógico, tem sistemas que é importante ter isso. Por exemplo, sistemas de saúde, porque você tem doenças que se aplicam mais a determinado sexo biológico, então talvez seja muito importante você, nesse caso, designar que é sexo biológico, não é sexo, digamos, gênero que a pessoa se identifica. E também tem doenças que variam de acordo com o grupo étnico da pessoa, então é importante você ter isso também no seu sistema. Se é importante, não tem jeito, mas tenha em mente que esse dado é um dado pessoal sensível. Isso significa que ele tem uma proteção adicional dentro dessa lei. Ele pode dar margem, a quebra dessa informação pode dar margem até a multas maiores, a preocupações maiores. Uma outra preocupação que você precisa ter neste caso é: menores de idade estão na sua aplicação, eles podem se cadastrar na sua aplicação? Isso é um problema sério, porque a lei explicita que toda vez que algum usuário se cadastrar na sua aplicação, ele tem que dar o consentimento daquele cadastro. A gente vai falar sobre isso mais adiante, mas basicamente, você já deve ter visto isso em vários sites por aí, tem um checkboxzinho embaixo que o cara clica ali e diz: olha, eu estou de acordo com o uso que esse sistema vai fazer dos meus dados e coisa e tal. Isso é um consentimento explícito que é aceito hoje em dia. A gente vai ver depois que a lei não define bem o que é isso daí não. Tá? Pode ser que amanhã o nego chegue à conclusão de que checkbox não serve, tem que ser uma outra coisa, mas por enquanto esse é o entendimento das pessoas. Porém, se for dado de menor de idade, o checkbox tem que ser marcado pelo responsável. Isso significa que na sua aplicação você vai ter que ter um outro campo para dizer quem é o responsável pela pessoa, CPF, identidade do responsável, grau de parentesco, etc. E esta pessoa vai dar o consentimento para os dados do menor de idade estar lá na aplicação. Então, repara, isso é só para cadastrar o usuário. Mesmo que você não use essa informação para nada no seu sistema, cadastrou o usuário, tem o nome da pessoa ali, tem que ter o checkbox. Se esse nome dessa pessoa pode ser o nome de uma criança, tem que ter o campo para o responsável, porque é o responsável que vai dar o consentimento neste caso, né? Então repara que basicamente a lei torna muito complicado você aceitar crianças menores de 18 anos no seu sistema. É por esse motivo que você vai ver vários jogos por aí, até o YouTube, até vários aplicativos por aí que falam: olha, se você é menor de idade, meu amigo, não pode nem entrar na minha aplicação. Não, lamento muito, porque a dor de cabeça que eu ia ter que ter de criar um campo de responsável, checar se o responsável é mesmo o responsável daquela pessoa, se o responsável aceitou. É tanta dor de cabeça que é melhor a aplicação falar: olha, não vai ter criança aqui, não pode ter. Desculpa, eu falo criança, menores de 18 anos, não pode ter menores de 18 anos aqui no meu site. Então isso é uma coisa muito importante você definir na sua aplicação. Aí vai depender do caso, se você vai aceitar menores de idade ou não. Se você for aceitar menores de idade, tem toda essa complicação de obter a autorização do maior de idade, do responsável legal. Bom, e por final, tem algumas exclusões na lei. Tá? Alguns sistemas, eles dizem que, aqui está o artigo 4, essa parte da criança, né, está aqui o artigo 14, o artigo 4 diz que essa lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins particulares. Então, se você tem um site que a pessoa está guardando os dados só ela, para ela mesmo, isso em tese não está aplicado nessa lei. Mas aí é importante que é interesses particulares. Se ela está usando isso para fazer propaganda, fazer uma mala direta, já é um fim econômico. Então já não é um sistema particular, já está na lei. Ou então realizado para fins exclusivamente artísticos e jornalísticos ou acadêmicos. Você vai fazer essa coleta de dados para fazer uma pesquisa para a faculdade, alguma coisa assim, em tese você pode sair da lei também. E essas outras coisas aqui são todas funções do Estado. Então, no caso de segurança pública, defesa nacional, coisa e tal,
você vai ver que a lei é cheia disso daqui. A lei bota um monte de rigor para as empresas privadas, aí fala, ah, mas o Estado, não, o Estado tem exclusão, não precisa, né? Enfim, vamos em frente. Portanto, olha só, primeira preocupação que você tem que ter, mapear os seus dados pessoais. Levanta isso, senta com o seu desenvolvedor, tabela Excel, o que é de dado pessoal que tem no seu sistema e o que é dado pessoal ou dado pessoal sensível. Pode ter menor de idade ali ou pode não ter, isso é muito importante. O ponto seguinte que você tem que identificar com muita clareza é se você é o controlador ou operador da informação. A norma, ela define esses dois papéis. E o que é isso tipicamente? Existem empresas que tratam grandes massas de dados para outras empresas. Então, um caso clássico é o que eu estou colocando aí na tela, mas tem várias outras situações também que acontece isso, tá? Você tem um banco, por exemplo, o banco tem um cadastro de negativados, pessoas que assumiram dívida com o banco e não pagaram. E é muito comum que esse banco subcontrate empresas de cobrança para fazer essa cobrança. Então, neste caso, a empresa de cobrança ela vai receber do banco uma massa de dados que contém, inclusive, dados pessoais para fazer esse tipo de cobrança. Tá? Isso é um exemplo, tem várias outras situações em que isso acontece. E qual que é a questão aqui? A questão é, o controlador, que é o banco, ele é o responsável maior por essa aplicação, por essa informação. Ele deve definir os padrões de uso dessa informação pela empresa operadora. Então, no contrato entre essas empresas, deve ter as cláusulas lá para a empresa seguir. E aí a lei fala o seguinte, se essa empresa não seguir as cláusulas ditadas pelo controlador, ela se torna responsável. Então, se você é um operador, você vai receber uma série de normas do seu banco ou da empresa, tá? Isso pode ser também empresas de comércio, também tem esse tipo de coisa, mandam dados para outras empresas, para fazer cobrança ou para fazer mala direta, para fazer um monte de coisa. Essas outras empresas que recebem o dado da empresa que, teoricamente, é a proprietária daqueles dados, né? Na verdade, seria incorreto falar que é proprietária, porque, como a gente viu, o proprietário do dado é a pessoa sempre, é o indivíduo a quem aquela informação se reporta. Mas é, digamos, a empresa controladora desses dados, é o banco, é a empresa de comércio grande. Essas outras empresas têm que seguir à risca tudo que foi determinado pelo controlador, porque se não seguirem, elas se tornam responsáveis. Então, lembrando, o controlador é o responsável. Se houver um grande vazamento de informações de um cadastro qualquer, o banco é o responsável nesse caso. Ah, mas o operador dos dados, a empresa de cobrança, ela não cuidou corretamente dos dados, tinha uma falha de segurança grave lá, e daí vazou esses dados e não obedecendo a ordem do banco. Então ela se torna responsável nesse caso. Então, por isso que é muito importante. Se você é um operador, o seu banco, a grande empresa, já deve ter passado para você uma série de determinações de LGPD e você tem que seguir essas recomendações, porque se você não seguir, você se torna responsável por isso e as multas são significativas. A gente vai chegar nisso daqui a pouco, né? Então, o ponto central da lei é que você tem que ter consentimento do usuário. Como eu falei, o usuário ele é o dono da informação. Ele é o dono da informação. Então, qualquer coisa que você faça com a lei, você precisa ter o consentimento do usuário. Em princípio, se você vai ter esse consentimento apenas para usar no seu sistema, vai ter o login e senha para o cara entrar e coisa e tal, menos mal. Basta você ter um termo de privacidade ou um termo de confidencialidade, que é uma descrição do que você vai fazer com aqueles dados pessoais. Você pode ver a maior parte dos sites tem lá termos de uso, termos de confidencialidade, termos de privacidade, tem um monte de nome. Mas o que importa é, você tem que ter olha só, o consentimento deverá referir-se, deixa eu marcar aqui, o consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas, ou seja, você não pode botar, você autoriza a gente a usar os seus dados. Não, isso não serve. Você vai usar os dados para quê? Né? Por exemplo, lá em algum sistema que eu trabalho, em determinado sistema que eu trabalho, eu tenho um site que é muito simples, que só pega o nome da pessoa, e mesmo o nome não precisa ser o nome pessoal dela. Então, nesse site, você só precisa dizer que você está de acordo que esse nome vai aparecer em determinados locais do site, associado às informações que você mandar para esse site. É só isso.
Então é isso que eu uso, uma coisa específica, clara, não tem dúvida para a pessoa que está entrando no site. É isso que você precisa fazer, dizer o que você vai fazer com esses dados pessoais. Porque, veja, se você pegar esse dado pessoal e ele não vai aparecer em lugar nenhum do sistema, para que você está pegando esse dado? Você não deve pegar. Se você vai usar isso em algum outro lugar no sistema, isso vai sair um relatório gerencial, isso vai sair não sei aonde, isso vai aparecer para outros usuários em tal lugar. Você tem que explicitar isso, é o que ele está dizendo, e o usuário precisa dar o de acordo dele. O de acordo dele tem sido implementado pelas empresas com um checkbox que o cara precisa checar, eu estou de acordo, não sei o que lá, com os termos de privacidade, não sei o que lá, eu declaro que eu li e estou de acordo com o termo, porque você sabe, ninguém lê, né? Mas você coloca lá e o cara clica, isso tem sido aceito. Mas repara que, olha só o que fala o artigo 8º, parágrafo 2. Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto nessa lei. Ou seja, eles não falam que checkbox está ok. Você tem que dar um jeito. Hoje em dia, como todo mundo está usando o checkbox, você tem o chamado padrão de indústria. É o padrão que tem por aí, está todo mundo usando isso, então é razoável imaginar que isso é um consentimento em conformidade com a lei. Outra coisa que é importante, o consentimento pode ser revogado a qualquer momento. Então, no seu site tem que ter uma forma do usuário apagar a conta dele lá, tirar a conta dele, remover o consentimento. E nesse momento você tem que tirar realmente tudo lá, tem que ser um procedimento gratuito e facilitado. Eles dizem, porque vocês sabem, tem algumas empresas que gostam de não querer cancelar contratos, mas o que ele está dizendo aqui é que tem que ser gratuito e facilitado tirar o dado da pessoa, né? Então, o que eu estava falando, o consentimento de checkbox é válido? Há questionamento sobre isso, tá? Não é, a lei não fala que é válido, mas é o que tem sido usado. Revogação de consentimento. O cara tem que poder cancelar a conta dele no seu sistema a qualquer momento que ele queira. E aí tem um outro ponto que eu deixei por final aqui. E se você for compartilhar esse dado com outras empresas, tem que ter um consentimento específico para isso. Você também já deve ter visto isso em alguns sites. Tem um botão ali, eu estou de acordo com os termos de uso, e um outro botão embaixo, eu concordo que a empresa vai usar esse dado para... como é que eles usam? Eles usam uns termos bonitos, né? Para me enviar propostas de produtos de qualidade para o meu conhecimento e coisa e tal. Eles sempre botam uns nomes bonitos, mas basicamente estão pedindo licença para compartilhar o seu dado com outras empresas que vão te mandar propaganda, né? Então, esse consentimento tem que ser à parte. Você não pode dizer, eu aceito termos de uso e aceito receber propaganda. Não pode. Você tem que ter as duas coisas separadas. Isso é bem claro lá na lei, né? Então, basicamente, até aqui do que a gente viu no seu sistema, você elencou as informações pessoais, separou o que é sensível e o que não é sensível. Você já se certificou que no momento que o usuário entrar no seu sistema, ele tem um checkbox para dizer que ele está de acordo com os termos de uso. Você escreveu esses termos de uso que diz exatamente o que você vai fazer com as informações daquele usuário. Então você tem tudo isso naquele seu sistema. Até aqui é só isso. Mas isso, até aqui, isso envolve mudar sistemas. Ou seja, pode ser uma coisa cara de ser feita, mas não é o mais caro ainda. O importante aqui é o seguinte, você tem rastreabilidade, ou seja, você tem requisitos de registro em trilha de auditoria, de envio, tratamento, recebimento e remoção de informações pessoais. Então, quando o usuário cadastra no seu sistema, tem que ter um registro na auditoria dizendo que o usuário cadastrou. Uma coisa muito importante, a informação pessoal não pode ir na trilha de auditoria. Então, o que eu tenho recomendado aos clientes? Você tem que criar uma chave privada, uma chave única para o usuário, né, que não pode ser o login dele, porque o login pode ser entendido como dado pessoal. E esse dado é o que você vai referenciar na sua trilha de auditoria. Usuário XYZ forneceu dados pessoais. Pronto. Usuário GUID tal foi cadastrado no sistema, alterou tal dado, alterou o endereço, alterou a senha, foi removido, tudo isso registrado na trilha lá. Bom, a gente tinha falado que o controlador é responsável pelo operador, mas tem também uma figura do encarregado. Vamos entender como é que funciona isso? Então a gente já falou que você tem um controlador, que é a empresa que coleta esses dados dos usuários e que é a grande responsável. Essa empresa controladora, ela pode contratar, subcontratar outras empresas operadoras
E, como a gente já explicou, as operadoras, em tese, elas não são responsáveis pela LGPD, a menos que elas tenham burlado as determinações do controlador ou tenham agido de forma negligente. A gente vai ver daqui a pouquinho onde é que está isso daí dito. Mas, em tese, o importante é isso, né? Você tem um controlador e os operadores daquilo ali, então você pode ter vários controladores, e uma coisa importante, dentro do controlador você tem uma pessoa, que pode ser um departamento também, tá? Em empresas grandes vai ser um departamento, em empresas menores vai ter que ser uma ou mais pessoas, provavelmente mais de uma pessoa, porque, como a gente vai ver, tem que ter uma pessoa o tempo todo como encarregado, e se você tem uma pessoa só, ela pode ter férias, pode ter licença, pode ter um monte de coisa, então você vai ter que ter pelo menos duas como encarregado. E o encarregado é a pessoa dentro do controlador que pode ser acionada pela ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Exatamente, uma agência nova que está sendo criada pelo governo para cuidar exclusivamente das regras de proteção de dados. Então, cada empresa que lida com dados pessoais precisa ter um encarregado que vai ser a pessoa de contato da ANPD. Se surgiu, por exemplo, uma suspeita de vazamento na dark web de dados de um banco, a ANPD pode pedir explicações para o banco e certamente ela vai direcionar essa requisição para o encarregado dentro da empresa. Tá? Então, o encarregado é a figura, é o ponto-chave, o ponto de contato para essa situação. Mas não só para a ANPD, também para o público em geral. Então, por exemplo, eu entrei no site e descobri que estavam usando meu nome de forma inválida lá, eu não quero meu nome naquele site. Eu posso entrar em contato com o encarregado desse site e falar com ele, solicitar essa remoção. Essa pessoa tem que estar disponível para o público em geral entrar em contato com ela. Não precisa ser presencialmente, pode ser por e-mail, por alguma outra forma, mas precisa ter essa figura acessível ao público. Veja, a gente está falando além do sistema. O sistema já deve ter uma forma de você remover o usuário. Mas suponha que está dando erro o sistema, está com algum problema o sistema. A lei fala que você tem que ter esse departamento na sua empresa, esse encarregado, que a pessoa pode entrar em contato por telefone, por e-mail, por alguma outra forma, e falar com essa pessoa. Olha, o seu sistema está com um problema, eu não consegui tirar meu dado pessoal de lá, por favor, tire. Então, isso é uma coisa que deve estar na lei também. Mas repara que nesse caso aqui, eu estou reforçando esse ponto para explicar para vocês a lei, mas isso aqui para nós que é do desenvolvimento de sistemas, nós que somos do desenvolvimento de sistemas, não tem muito problema, né? Porque na verdade isso aí vai ter lá, a empresa vai designar um encarregado para isso, no máximo esse encarregado vai entrar em contato com o desenvolvimento, se for preciso corrigir ou mudar alguma coisa para resolver esse tipo de situação, né? Bom, aqui que entra o ponto mais sensível da coisa. Como a gente já viu, até aqui o que está dizendo na lei é que você tem que classificar os dados pessoais, pessoais sensíveis e de menor de idade, tem que ter o consentimento, tem que ter um termo de uso adequado e o consentimento para aquele termo de uso. Aí, nesse ponto aqui, ele fala que o controlador, o operador, deve seguir boas práticas de segurança no tratamento de dados pessoais. E como a gente já falou, se houver vazamento, eles podem ser responsabilizados civilmente. A questão é, quais são essas boas práticas? O que especificamente a gente tem que ter na nossa empresa para fazer isso? Em tese, em algum momento, essa agência, quando ela existir de fato, embora ela já tenha sido instituída, ela ainda, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? Daqui a alguns anos pode ser que você esteja vendo esse vídeo, ela já exista. Mas neste momento ela não existe ainda. Em tese, imagina-se que essa agência vai produzir documentos, normas e procedimentos para esclarecer quais são as boas práticas. Como não existem ainda neste momento, o que as empresas têm feito nesse momento é aderir às chamadas boas práticas de mercado. As práticas que normalmente as empresas fazem e que, no caso do desenvolvimento de software, são as boas práticas que a gente vai falar aqui no curso. É o próximo passo depois dessa parte de normas e coisa e tal, a gente vai falar sobre boas práticas de segurança no desenvolvimento de sistemas. Então, essas boas práticas são que estão sendo entendidas pelas empresas como aplicáveis nesse caso. Isso quer dizer que está livrando você de qualquer problema? Não, porque repara, a lei fala que ela tem que seguir boas práticas. Nada impede um juiz de dizer, não, mas essa daí não é a boa prática que eu queria uma boa prática mais boa ainda, mais melhor de bom ainda. Entenderam a brincadeira, né? Uma prática ainda melhor que o que você usou. Então, em tese, isso daí pode
pode ainda ser um problema, mas o que as empresas estão entendendo hoje é que boas práticas de mercado são suficientes para o caso. Além disso, também fala em boas práticas de governança. E o que são boas práticas de governança? É justamente você ter a informação, ter o mapeamento dos dados que a gente falou, e ter o canal de comunicação de problemas, gestão de incidentes. Veja, não é problema a sua empresa, se sua empresa estiver fazendo tudo direitinho e sofrer um mega ataque e tiver um problema, isso não é um problema em tese, você fez tudo possível. Ainda assim você sofreu um vazamento. Se você fez tudo possível e sofreu um vazamento, em tese, você não é responsável. A questão é, se você não fez todo o possível, aí sim você está em maus lençóis, você pode ser responsabilizado. E uma coisa que você precisa ter é essa gestão de incidentes. Pessoas avisando, olha, na página tal do seu software aparece o nome de uma pessoa. Isso não pode, esse nome dessa pessoa não deveria aparecer ali. Se você fizer Ctrl Shift 25 no teclado, no seu software, aparece a lista das pessoas da empresa. Então, tem que ter um canal para as pessoas te avisarem isso, para você detectar esses bugs, corrigir esses bugs e ter um controle sobre esse processo. A gente vai falar sobre esse processo de controle de bugs, isso faz parte das boas práticas de desenvolvimento de sistemas, mas é importante notar que isso está lá na lei, né? Além disso, o seu sistema de gestão de incidentes vai ser importante para você comunicar qualquer incidente de segurança com a NPD, quando isso for possível. Ainda não existe NPD, mas quando for possível, você vai poder comunicar esses casos lá. E bom, quais são as boas práticas recomendadas? Então, no mínimo, como eu falei, é ter um responsável, que vai ser já é definido na lei, gerenciamento de incidentes, mapeamento de dados, análise de vulnerabilidade, hardening de segurança do ambiente. A gente já falou sobre esses itens, né, lá na parte de componentes sensíveis e problemas de segurança. Análise de vulnerabilidade é uma análise em que um consultor vai na sua empresa e avalia se tem alguma fragilidade no sistema, avalia se tem algum problema no seu ambiente e dá recomendações em cima disso. Mas o que a gente tem recomendado para as empresas é ir além disso. Lembra, a lei fala que você tem que seguir boas práticas. Se você está fazendo o mínimo, pode ser que a lei não seja aceitável, pode ser que você não esteja cumprindo a lei na visão do juiz. Então é bom você ir além disso. O que a gente está recomendando é que na parte de desenvolvimento de segurança, tá? Eu já fiz várias cartilhas de boas práticas para empresas que estão entrando na LGPD, que estão se preocupando com a LGPD, e basicamente o que eu incluo é isso. Boas práticas de codificação segura, a gente vai ver aqui numa aula mais adiante, fazer teste de invasão do sistema, teste SAST e DAST, verificação de componentes vulneráveis no Dependency Check, que a gente viu já numa aula passada, usar IDS ou IPS, que são sistemas de proteção e segurança, identificação de ameaças e segurança para proteger a sua rede. Então, isso daí é o que a gente entende com boas práticas. Eu sei que está resumido aqui, mas é porque a gente vai falar mais sobre isso em outras aulas mais adiante. Mas é basicamente isso que a gente está vendo como principal preocupação das empresas para atender esse requisito de boas práticas de segurança da LGPD.